A escala micro consiste em 10 na menos 6. Então, no caso do metro, 1 micrômetro equivale a 10 na menos 6 metro. Escrevendo de forma matemática, 1 micrômetro é igual a 1 vezes 10 na menos 6 metro. O 1 multiplicando é sempre mantido porque ele não altera a expressão, mas caracteriza a notação científica. Da mesma forma, 1 microsegundo é igual a 10 na menos 6 segundo, e 1 micrograma é igual a 10 na menos 6 grama. Então, sabendo que todo número implicitamente é multiplicado por 1, e dividindo-se ele por 1 também resulta no mesmo valor, tem-se o fator de conversão a partir de 1 micrômetro é igual a 1 vezes 10 na menos 6 metro, multiplicado e dividido por 1. Dividindo ambos os lados da igualdade, ou de maneira mais simples, passando 1 vezes 10 na menos 6 metro para o outro lado dividindo, conclui-se que 1 micrômetro dividido por 1 vezes 10 na menos 6 metro é igual a 1 porque eles são a mesma coisa. E se o termo 10 na menos 6 do denominador for transferido para cima, o seu expoente fica positivo, e a equação pode ser reescrita como 1 dividido por 1 é igual a 1 vezes 10 na 6 micrômetro dividido por 1 metro. Passando o metro do denominador para o numerador do outro lado, o metro é igual a 1 vezes 10 na 6 micrômetro. Pelo mesmo raciocínio, agora para a escala quilo, que consiste em 10 na 3, 1 quilômetro é igual a 1 vezes 10 na 3 metro. Passando 1 vezes 10 na 3 para o outro lado dividindo, 1 quilômetro dividido por 1 vezes 10 na 3 metro é igual a 1. Se as duas frações forem invertidas, 1 vezes 10 na 3 metro dividido por 1 quilômetro continua sendo igual a 1 dividido por 1, que é 1. E se o termo 10 na 3 passar para o outro lado dividindo na primeira relação, e ele for movido para o numerador, se transforma em 10 na menos 3. Portanto, 1 metro é igual a 1 vezes 10 na menos 3 quilômetro. A letra A pede para calcular 1 quilômetro na escala de microns. Parte-se sempre do valor dado, que neste caso é 1 quilômetro, e no final do cálculo deve-se ter apenas um micrômetro como unidade no numerador, sem nada no denominador. Relacionando os fatores de conversão, tem-se 1 quilômetro. A primeira conversão que a gente pode fazer é transformar de quilômetro para metro. Então é necessário usar uma relação que tenha o quilômetro no denominador, para ele eliminar 1 quilômetro do numerador. E essa relação é a última que a gente obteve, que é 1 vezes 10 na 3 metro dividido por 1 quilômetro. Neste ponto, tem-se que 1 quilômetro é igual a 1 vezes 10 na 3 metro. A relação entre metro e micrômetro foi a primeira coisa que nós fizemos. Então, 1 micrômetro é igual a 1 vezes 10 na menos 6 metro. Usando esse fator de conversão, é possível eliminar a unidade metro, restando apenas o micrômetro. O termo 10 na menos 6 passa para o numerador e fica com expoente positivo, e 10 na 3 vezes 10 na 6 é igual a 10 na 9. Os expoentes se somam. Portanto, 1 quilômetro é igual a 1 vezes 10 na 9 micrômetro. Agora respondendo a letra B. 1 centímetro é igual a 1 vezes 10 na menos 2 metro. Então o fator de conversão é 1 centímetro dividido por 1 vezes 10 na menos 2 metro é igual a 1 dividido por 1. Ou invertendo as frações, 1 vezes 10 na menos 2 metro dividido por 1 centímetro continua sendo 1 dividido por 1. Passando o termo 10 na menos 2 para o numerador da primeira expressão e isolando 1 metro para o outro lado, 1 metro é igual a 1 vezes 10 na 2 centímetros. 1 centímetro, usando os fatores de conversão, pode ser multiplicado por 1 vezes 10 na menos 2 metro, dividido por 1 centímetro. Assim, a unidade centímetro é eliminada. E 1 micrômetro, dividido por 1 vezes 10 na menos 6 metro, elimina o metro no numerador, e o termo 10 na menos 6 passa para o numerador com expoente positivo. 10 na menos 2 vezes 10 na 6 é igual a 10 na 4. Portanto, 1 centímetro é igual a 1 vezes 10 na 4 micrômetro. No livro,
Não há uma relação explícita entre jarda e metro, mas no apêndice D há relação entre jardas e pés, sendo que uma jarda é igual a 3 pés. Logo, uma jarda dividido por 3 pés é igual a 1. Da mesma forma, 3 pés dividido por uma jarda também é igual a 1. E a relação de pés para metro é 1 pé é igual a 0,3048 metro. Portanto, 0,3048 metro dividido por 1 pé é igual a 1. Da mesma forma, 1 pé dividido por 0,3048 metro também é igual a 1. Então, usando os fatores de conversão até chegar no micrômetro, uma jarda é igual a 3 pés, que pode ser convertida para metro a partir da relação 0,3048 metro dividido por 1 pé, eliminando a unidade pés, e a relação entre micrômetro e metro, 1 micrômetro dividido por 1 vezes 10 na menos 6 metro é 1. Portanto, o resultado final é 9,144 vezes 10 na 5 micrômetro.